ao ser humano. Deus, quando cria o homem perfeito, o homem sem pecado, pois a Bíblia diz que por causa do pecado, há morte no mundo. Se hoje nós enxergamos tudo de ruim que acontece ao nosso redor, só tem um culpado por isso, e o culpado é pecado. Pecado é o único que traz a destruição. Pecado é o único que traz consequências dolorosas sobre a nossa vida. Mas quando Deus criou o homem, Adão, e criou a mulher, Eva, Deus fez eles santos, perfeitos. E não havia erro, não havia pecado, não havia morte no mundo, não havia males, não havia nada de ruim que hoje nós encontramos no meio da sociedade. A nossa nação brasileira atravessa uma crise terrível. A nossa nação brasileira atravessa uma crise não só econômica, mas também atravessa uma crise familiar. Porque quando nós olhamos para a família brasileira, temos enxergado algumas características não favoráveis. Temos enxergado algumas situações não agradáveis aos olhos do Senhor Jesus. Mas Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus criou o homem e a mulher para multiplicar e ter um povo perfeito. Só que Deus sempre deu livre e arbítrio para nós. Deus deu o poder de escolha para cada um de nós, decidindo da nossa vida o que é bom e o que é melhor. Eu costumo dizer, não eu, mas diz a ciência, que toda ação ela é provida de uma reação. Se toda ação ela é provida de uma reação, entendo eu que toda atitude na nossa vida ela é provida de uma consequência. Seja a sua atitude boa, ruim, má, pequena, média, classifique como queira. Mas toda atitude sua, ela promoverá uma consequência na sua vida. A lei da semeadura é clara, simples e objetiva. Ela diz, aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. Vou colher. Não tem como eu plantar o feijão e querer colher o arroz. Não tem como eu plantar o milho e querer colher a fava. Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. O Senhor Jesus, Deus quando cria o ser humano, Ele dá o livre-arbítrio, o poder de escolha, de decisão. Deus não tinha dado 10 mandamentos para Adão. Deus não tinha dado 603 preceitos e leis para a nação de Israel. Estava no início de tudo. Deus simplesmente criou o homem e a mulher, chamou os dois e disse, olha bem para o que eu vou te falar. Está enxergando o jardim? Sim. Tem de toda a fruta que você precisa. Está enxergando os animais? Sim. Todos eles estão ao seu poder. Está enxergando as águas? Sim. Tudo que é debaixo das águas está sobre o seu poder. Pois eu te criei para dominar sobre os animais. Eu te criei para dominar sobre essa terra. A terra é o lugar que você vai dominar. A natureza você vai dominar. Os peixes você vai dominar. Os animais que galgam sobre essa terra você vai dominar. Sim, Senhor, tudo bem. Os dias se passaram. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E os dias foram se passando. Mas um dia Adão estava a passear pelo jardim. A sua esposa, ela aproximou-se, estava ali vaga, pensando. Nós temos um jargão no meio do evangelho, ou uma frase tão popular que diz, mente vazia é oficina de Satanás. Mente vazia, desocupada, ela acaba sendo ocupada por coisas que não edificarão a nossa vida. Toda mente que ela está a pairar e apenas pensar na vida, sem um objetivo, sem um alvo, sem um propósito, é mente sujeita a todo tipo de contaminação. É mentes que vão elaborar o mal para com o próximo, o mal da esposa para com o esposo, o mal do esposo para com a esposa, na infidelidade, na falta de compromisso, na falta de caráter. Porque a sua mente não está ocupada com algo que vai edificar a sua vida. Toda mente vazia, que não tem um objetivo de vida, não tem um propósito na família, não tem um propósito no casamento, é mente sujeita à contaminação. Eva estava ali tudo bem, tudo tranquila. De repente a serpente chega e tudo aquilo que nós já conhecemos desde pequeno, olha tal, come, pá, tudo aquilo, Eva pegou e desobedeceu. O seu marido chegou, e é tão interessante que eu aprendo uma lição aqui para os casais. O seu marido chegou ali, ela veio contente, olha meu bem e tal, e abraçou ele, falou, opa, essa mulher tá diferente, tá muito alegre, o que está acontecendo? Ué mulher, o que foi? Não meu bem, é o seguinte, sabe quando a mulher assim, apronta um negócio assim, que o marido vai ficar zangado? Aí ela chega assim meio, meu bem, é que assim e tal, dá uma gaguejada, tenta inventar alguma coisa. Aí o marido desconfia, fala logo mulher, o que tu fez? Adão chegou e falou assim, o que foi? Não sabe aquilo que Deus falou que não era para comer? Sei, eu comi.
mulher, você fez isso? Fiz. Mas, meu bem, olha, não aconteceu nada, eu não morri, eu estou bem. Porque Deus diz, no dia que comer, certamente morrerás. Mas eu não morri, estou bem. Esse é o engano do pecado. Ele traz uma aparência de bom para você. Mas por trás da sua aparência, porque aparência não dá substância. Aparência é algo que parece, mas não é. É uma ilusão. Só é aparência, não é a realidade. Não, mas o fruto era desejável. A Bíblia diz que o fruto era desejável. Era agradável. Eu comi, homem. Não, por que você fez isso? Ela chegou e falou, olha, tu vai comer também. Ele pega e come daquele fruto. Mas quando Deus aparece, fala, Adão, cadê você? Ah, Senhor, eu estou escondido. Por que você se escondeu, Adão? Senhor, eu comi do fruto. Adão, por que você comeu, Adão? A mulher que o Senhor me deu. E começou a inventar desculpa. A ciência comprova que o maior medo de um ser humano é de tomar atitudes erradas na sua vida. O maior medo de um ser humano é de tomar atitudes que trarão consequências ruins na sua vida. Um pai não quer tomar atitude que venha trazer consequências terríveis para a sua família. Uma mãe não quer tomar atitudes erradas para o seu filho. Uma família não quer tomar atitude ou dar um passo errado, para que depois eles não venham conquistar, mas sim retroceder e entrar no fracasso. Todo ser humano tem medo de errar. É um medo que assombra a nossa mente. É um medo que assola a nossa alma. Porque todos nós queremos acertar. Todos nós queremos o crescimento. Todos nós queremos conquistar. Alguém diz que está no erro, apenas fala assim, eu só queria acertar. Eu só queria fazer o certo. Eu só queria ter tomado a atitude certa. Mas o tempo passou. Os anos passaram. E hoje eu estou padecendo as dificuldades da atitude errada que eu tomei lá atrás. Eu só queria tomar a decisão correta para ser favorável para o meu casamento. Ser favorável para a minha família. Ser favorável no meu emprego. Ser favorável na minha empresa. Eu só queria ter tomado a atitude certa. O maior medo de um ser humano é errar na sua vida. Sabe por quê? Porque o erro com o tempo é difícil de se reparar. O erro traz consequências sobre a nossa vida. Os dias vão passando, eu e você somos sujeitos ao tempo. Queira você ou não, o tempo vai passar. Você vai olhar para o seu corpo, para a matéria física. Ela vai começar a se desgastar. Você vai ficar velho. E queira ou não queira, você é obrigado a amadurecer. Porque nós somos sujeitos ao tempo. A Bíblia diz que o sol governa o dia e a noite governa... o sol governa o dia e a lua governa a noite. Quem estuda a ciência sabe. Ou astrologia sabe. Ou quem está... Isso é de ensino fundamental. A rotação e a translação da Terra faz com que gira o tempo ao nosso redor. Todos nós somos sujeitos ao tempo. E o erro traz consequências irreparáveis sobre a nossa vida. Mas só tem um que pode consertar tudo. Paulo ele diz, por um homem entrou a morte no mundo, mas por um homem entrou a vida e a paz. Paulo ele diz que o pecado veio através da atitude errada de um homem, mas a redenção e a salvação vem pela atitude certa de um homem que não era homem, mas era encarnado, um homem chamado Jesus, Deus em homem, e reparou o erro que o ser humano tinha cometido. O texto que nós lemos, ele fala o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Como eu havia dito no início, Deus sempre quis se revelar a cada um de nós, através da história, através do tempo. Deus sempre teve um projeto de resgate sobre a nossa vida. Por mais que achamos que o projeto para nós está falido, acabado, sem esperança, já não tem mais saída, Deus olha lá de cima e diz, eu ainda acredito em você, eu ainda tenho um projeto para a sua vida, eu ainda tenho mudança para o seu casamento, eu ainda tenho mudança para o seu filho, eu ainda tenho mudança para a sua filha, eu ainda tenho mudança no meio da sua casa, porque Deus sempre teve um projeto de mudança, de redenção, de resgate na vida do ser humano. Amém. Porque o ser humano, quando enxerga o outro caído, desprezado, humilhado, dificilmente ele vai estender a mão para ajudar. Eu morava em Goiânia, capital, uma cidade grande. Eu tinha dificuldade com a minha esposa, às vezes, quando nós encontrávamos alguém no meio da rua, chegava até nós e falava, ei, me dá um dinheiro.
Eu estou sem comer. Me dá R$2, R$5, R$10. Paga alguma coisa para mim comer. Nós tínhamos dificuldade. Por quê? Porque nós passávamos e via tanto bandido se disfarçar de aleijado, se disfarçar de pobre, de miserável, para pedir esmola, e com isso enricavam. Lá em Goiânia era notícia quase todos os dias: foi preso tal fulano que pedia esmola em tal lugar. Nós tínhamos dificuldade, porque o ser humano ele julga pelo que ele vê. Queira ou não queira, hoje eu conversava com o pastor Valdir e disse: pastor, por mais que o homem tenta ser correto, ele tem algo na sua vida que atrapalha ele, chamado soberba, chamado orgulho, arrogância. São 3 fatores que estão encarnados na vida de um ser humano. Queira ou não queira, se você não se policia, eles irão predominar sobre a sua vida. Quando o ser humano olha para o outro, olha para um projeto falido, olha para alguém que está à beira da morte, dificilmente ele vai estender a mão com medo de estar estendendo a mão para alguém errado. Mas quando Deus olha lá de cima, Deus diz assim: eu não me importo com o teu passado, eu não me importo o que tu fez, eu não me importo por que tu chegou aí, mas se tu quiser eu posso te levantar e mudar a tua história nesse momento. Deus sempre teve um projeto na vida do ser humano, só que esse projeto vai passando os anos. Jesus ele chama os seus discípulos no capítulo que nós lemos e diz: o que adianta o homem galgar grandes lugares no mundo e no final perder a sua alma? Quando eu leio esse texto e a afirmação diz ganhar o mundo, me traz uma alusão de crescimento. O texto mais ou menos diz assim: o que adianta o homem crescer na terra e perder a sua salvação eterna? Todos nós queremos crescer. Você que tem sua empresa, quer ampliar seus negócios, quer vender bem. Você que é empregado, trabalha em uma empresa, seja qual for a área, você tem um objetivo e o desejo de crescer na empresa, ser um bom profissional, ser uma pessoa qualificada, adquirir um salário melhor, talvez futuramente trabalhar galgando uma visão de abrir sua própria empresa naquele ramo, porque todos nós temos esse desejo de crescer. Todo pai quer crescer, toda mãe quer crescer, todo filho